Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui. Sempre ótimo, sempre ótimo. E o nosso programa Visão Geral chegando nesta segunda-feira, uma boa semana aí para todo mundo. E hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor. Quem está comigo, nada mais, nada menos do que um grande especialista no assunto, doutor Anderson Janete. Como ele sempre diz, boa tarde, mas boa tarde mesmo, doutor Anderson, tudo bem? Tudo bem, Alberto, graças a Deus. Uma satisfação retornar aqui ao programa Visão Geral na Rede Família. Você já faz parte aqui do elenco, né, do cast da televisão. E parabéns pela audiência, viu? Sempre que a gente vem aqui, os amigos postam no WhatsApp, mandam foto da TV, entendeu? Ai, que legal. É uma repercussão legal, a gente coloca no Facebook, nas redes sociais, né? Verdade, Anderson. Anderson, boa tarde, mas boa tarde mesmo, ou bom dia, mas bom dia mesmo. Uma frase marcante de Omar Cardoso, né? Se você ouvia? Eu cheguei a ouvir alguma assim, coisa, porque você é mais jovem do que eu. Eu me lembro de pouca coisa. Ele, então, se não me engano, ele mais faleceu jovem em 78. Ele faleceu em 78, né? Isso. Eu me lembro de alguma coisa do Omar Cardoso. Porque o Omar Cardoso, né? Ele não fazia só o programa ao vivo. Ele tinha um programa que era distribuído para várias emissoras do Brasil, né? Sim. Era gravado e tal. E era sempre bom dia, mas bom dia mesmo, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. É uma mensagem positiva. Uma frase positiva, né? Demais, né? Até acho que ele é um dos precursores aí da programação neurolinguística, né? Com esse astral positivo, com né? certeza. Sabe como que surgiu isso, Alberto? Não. Um dos filhos do Omar, o Zé Luiz, né? Ele montou um bar na região do Cambuí, coisa de uns 15 anos atrás. Cambuí é um bairro de Campinas. É um bairro aqui de Campinas. Ele montou um bar lá muito agradável, relembrando aí a Rua Augusta dos anos 60, né? Então, e o que acontece? Os amigos do Zé Luiz Nunes, que deve estar nos assistindo, um forte abraço, Zé Luiz, começaram a se encontrar nesse bar. É um grupo que até você conhece, que é os sábados, né? Uma espécie de uma confraria que se reúne todos os sábados religiosamente, né? Para jogar a conversa fora. E aí começamos a nos cumprimentar quando chegávamos ao bar do filho do Omar Cardoso, dizendo boa tarde mesmo. Ah, que legal. Isso foi depois, com as redes sociais, eu mesmo comecei a utilizar no Facebook, bom dia mesmo, feliz aniversário, tudo de bom, mas tudo de bom mesmo. Né? É muito positiva essa frase. Com certeza, é muito legal. E muita gente está começando a utilizar agora também, né? Verdade. Bom, o Anderson já falamos o currículo dele aqui, engenheiro eletrônico e hoje é advogado e brilhante advogado, sobretudo na área do direito do consumidor. Você que está me assistindo aí, você tem visto já para os Estados Unidos? Tem visto já de entrada nos Estados Unidos? Bom, o visto, ele não é a garantia de que você vai entrar. A garantia efetiva é o carimbo ali, né? Quando você passa pelo homem da alfândega lá nos Estados Unidos, e o carimbo aí você tem o direito tal, pelo pessoal lá da alfândega. Meu caro Anderson Janete, a notícia é tão fresquinha que eu ouvi hoje pela manhã, numa emissora de rádio de São Paulo, que vai ficar mais difícil para se obter o visto para os Estados Unidos. Hoje, mesmo quando você tem o visto, você pode chegar nos Estados Unidos, fazer a sua viagem, chegou lá, ele olhou para você, vai fazer uma entrevista contigo, se ele não gostar, o agente lá tem o poder, ele tem o poder de presidente, de polícia, de juiz, de tudo, porque ele pode te mandar de volta sem consultar ninguém. Isso é uma realidade, tá certo? Perfeitamente. Muito bem. Como ele pode também, você chegando nos Estados Unidos, ele pode te perguntar quais são as redes sociais que você frequenta e tal, e até para você entrar nas redes sociais. Agora, Anderson, o novo formulário, quando já vai para o formulário, se tornou lei, o novo formulário obriga que você coloque ali as redes sociais que você atua, em quais redes você atua. Eu quero ter ouvido de maneira errada, eu não quero acreditar naquilo que eu ouvi, que você vai se obrigar a colocar ali a senha das redes sociais, inclusive do seu e-mail. Isso não é uma afronta? Eu creio que sim, né? Estados Unidos, que é o berço aí da liberdade de expressão e também da proteção dos direitos e garantias individuais fundamentais, né?
realmente acaba sendo uma notícia que nos deixa até surpresos se ela realmente se confirmar. O fato é que desde 2001, quando teve o atentado às Torres Gêmeas, né, houve um endurecimento, um recrudescimento da política norte-americana com relação a quem vem do exterior e também os próprios residentes, né, com a lei patriota, né, que através dela é possível... O Bush que fez, né? Foi o George Bush que sancionou. Isso, Bush filho. Bush né? filho, claro. E ele, através dessa lei, as autoridades americanas passaram a ter a prerrogativa de investigar a vida pessoal através de e-mails naquela época, 2001, e hoje também as redes sociais. Então, tem muito brasileiro que gosta de uma brincadeira, né? E faz lá, eu gosto do Estado Islâmico, eu gosto do Barack Obama. Os meios de comunicação, já há uma tecnologia onde é possível filtrar palavras que possam ter um conteúdo, digamos assim, ofensivo. Sim. Lembrando que o terrorismo, né? Ontem mesmo teve mais um atentado na Inglaterra, né? Então esses atos de terror passaram a ser aí a ordem do dia nessas nações aí que são alvo, né, desse tipo de ataque. Então realmente a pessoa que posta, mesmo brincando, né, eu mesmo conheço um grupo de WhatsApp, um grupo de amigos, né, que se chama Estado Islâmico, né? Então eles criaram um grupo com esse nome, mas, enfim, não fala sobre... E o brasileiro é muito brincalhão também, né? Gosta de tirar sarro, né, de tudo, entendeu? Mas é coisa séria, não é pra séria, brincar. exatamente. Isso pode implicar no seu imediato retorno no primeiro voo, né? Eu já presenciei uma situação dessas. Você já viu alguém voltar? Existem perguntas que são feitas pelo agente da alfândega, que é o papel dele. Perguntas que envolvem, por exemplo, se você está indo com mais de $8.000 na sua bagagem, para tentar aí ter a noção de quanto tempo você vai ficar, em que hotel você vai estar, que lugares, isso eles perguntam locais tudo. Você vai aí, né? Porém, existem perguntas que parecem absurdas. Se você já fez parte de algum partido neonazista, se você já fez parte de algum grupo terrorista. Eu já presenciei um cidadão que, quando foi feito esse tipo de pergunta, ele ironizou, dizendo, sim, inclusive tem uma bomba aqui na minha bagagem, né? Então, isso não é brincadeira que se faça. Ele acaba sendo detido e retorna no primeiro voo disponível para o país, né? E você sabe também, tem uma peculiaridade aqui no Código de Defesa do Consumidor, não é? Você comprou uma passagem aérea, você comprou hospedagem, você saber isso aí, está chegando lá e, por uma ordem da autoridade alfandegária, você acaba voltando, reembarcando de volta. Isso não é nem ser deportado, né? Porque você nem chegou a entrar. Nem chegou a entrar, você nem entra lá nos customs, né? já volta, né? Então tem duas possibilidades aqui, né? Se houver uma prova de que foi por culpa exclusiva do consumidor, não há responsabilidade da empresa em te reparar o dano, né? Agora, se for considerado como um fato imprevisto, um fato, enfim, já que a autoridade alfandegária tem autonomia para, enfim, desdizer o que estava escrito no visto que te autorizaria previamente a entrada, né? Então, em caso de imprevisto, o consumidor tem o direito de repactuar o contrato. Então, pode acontecer, não é, de olharem para o nome lá, Alberto César, tem Alá nesse nome. Tem Alá no final, quer dizer... Nossa, poxa aí, vida, né? Eu, quando fui fazer a Copa do Mundo de 94, quando eu desci em Miami, de Miami a gente trocava de avião, ia até Dallas, que a base era em Dallas. O avião era um 747 da Varig naquele tempo. Saudosa Varig. Saudosa Varig. Não estava lotado, tanto que eu consegui ir dormindo no avião na horizontal, utilizando 4 bancos do meio do avião. Mas enfim, sei lá, pelo menos umas 200 pessoas tinham. Só eu, devido ao meu sobrenome Iralá, a minha descendência libanesa, piloto comercial, se bem que na época eu não era. Na época eu ainda não era piloto comercial. E eu fui levado para uma sala exclusiva para fazer uma revista. E eu fiquei, tiraram meu sapato, meia, só não me tiraram a cueca, o resto tiraram tudo. Eles fizeram uma revista em tudo, abriram todas as minhas malas e tal. Os meus amigos jornalistas ficaram impressionados, falaram, nossa, estão viajando com um terrorista e tal, né? Você vê, isso por conta do meu sobrenome.
Puro preconceito. Mas depois ainda me tornei piloto, tal, fui aos Estados Unidos várias outras vezes, nunca mais tive problema. Mas a primeira vez eu tive sim. Agora, mas Anderson, eu acho que é de pleno direito deles, todo mundo tem que cuidar exatamente, ainda mais a gente está vivendo uma Copa do Mundo é um evento mundial e são esses eventos mundiais que são alvos dos terroristas e tal. Mas hoje, eu não sei se não é uma invasão efetiva da sua privacidade, mas me parece que os americanos tratam da seguinte forma: você quer, se você não quer também, não tem problema, não venha para cá. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, até em alguns casos, até eles mandam embora de fato, eles não deixam, até para dar uma espécie de exemplo, né? Para dizer, olha, não é tão fácil assim. Agora, eu gostaria de lembrar também, Alberto, nós já comentamos aqui uma outra ocasião, mas assim, hoje nós vivemos na era da informação e a informação ela tem valor. Vamos lembrar que a gente já permite que alguns dados pessoais sejam acessados por empresas como Google, Facebook, WhatsApp, enfim. Sim. Por quê? Na verdade, tem uma amiga chamada Laura Mendes, lá de Brasília, que é uma doutrinadora, uma professora nessa área, que ela comenta assim, olha, desconfie, se tem alguma coisa grátis, desconfie. Não existe produto grátis na internet. Se tiver algo grátis, significa que o produto é você. Tá. Você está sendo as suas informações, as suas preferências. Então você faz uma pesquisa lá, sapato, né? Durante um mês vai começar a aparecer na sua página do Facebook, do Gmail. Verdade. Oferta de sapato. Verdade. Né? Então assim você começa a ter a sua vida vasculhada a partir do instante em que o Facebook é gratuito, em que o Gmail é gratuito, em que o WhatsApp é gratuito. Tá. As suas preferências, os seus locais onde você vai. Por que eles pedem? Tem uma das opções lá, você não só publica bom dia, boa tarde, boa noite mesmo. Você coloca check-ins, não é? Você, acabei de chegar na Rede Família de televisão, fui almoçar no restaurante X, fui jantar na lanchonete Y, não é? Esses dados acabam sendo armazenados, nós temos o Big Data, não é? São vários supercomputadores que armazenam essas informações, cruzam informações, fotografias, dados na nuvem, não é? E com isso você está possibilitando acesso à sua vida pessoal. Então, realmente, hoje, eu estranho uma notícia dessa que diga, vai ter que dar a senha de acesso, porque, na verdade, você já disponibiliza gratuitamente essas informações para os grandes provedores de conteúdo. O que pode ter acontecido também, isso é uma coisa muito normal, né? Na reportagem, no rádio, na televisão, também na televisão, mas no rádio, sobretudo, que a pessoa dá a informação e até para preencher o espaço todo, talvez ele tenha falado, olha, também a senha e tal, mas de repente isso não tenha correspondido exatamente à realidade. Mas já a gente vai saber, enfim, de qualquer forma, é uma dificuldade a mais para a gente poder conseguir o visto, requerer o visto para ir aos Estados Unidos. Cuidado com as brincadeirinhas, então, nas redes sociais. Né? Isso é muito importante. Cuidado, questões de discriminação, piadinhas de mau gosto, discriminatórias, de gênero, de etnias, enfim. Cuidado, não faça piadas, não é lugar para brincadeira. Brincadeiras saudáveis, sadias, tudo bem. Cuidado com a exposição, né, de opiniões que sejam, enfim, não dá para brincar com assuntos como terrorismo, pedofilia, racismo, né? São assuntos que você está sendo monitorado e pode ter alguma consequência. Talvez não entre nos Estados Unidos por conta disso. Verdade. De um comentário mal colocado. Bom, a gente viu aqueles meninos que foram presos acho que foi em Nova York, quando perguntaram alguma coisa na bagagem e tal, falaram, tem uma bomba aí. Mas foi brincadeira, uma coisa. E o brasileiro é tão espirituoso, ele gosta de fazer umas piadinhas, umas brincadeiras, acaba se dando muito mal. Bom, isso posto, doutor, vamos falar um pouquinho do plano dos planos de saúde. Já teve o reajuste? Como é que foi? Assim, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela, todo mês de maio, no final de maio, começo de junho, ela acaba divulgando, né, o índice de reajuste dos planos de saúde individuais. Hoje, em torno de 20% do mercado de planos de saúde são de contratos individuais. Outros 80% são contratos chamados coletivos, onde um empregador, uma empresa ou uma pessoa jurídica, como um sindicato, uma entidade representativa de classe, acaba firmando um contrato em nome de todos os seus associados ou empregados e colaboradores. Então, nos contratos coletivos vale a livre negociação. A empresa ou entidade portadora do CNPJ, no aniversário
negocia livremente com o plano de saúde qual é o índice. Tá. Já nos contratos individuais, quando uma pessoa física contrata o plano de saúde, uma vez por ano a ANS estipula qual vai ser o índice anual de reajuste. Este ano foi estipulado 13,55%. Normalmente no aniversário da pessoa. Não, é no aniversário do contrato. Do contrato. Pelas regras de plano de saúde, é possível ter até 2 reajustes. Um pelo aniversário do contrato. Por exemplo, o meu plano de saúde foi assinado em setembro. Sim. Lá em 1990 e não sei quanto. Mas assim, todo mês de setembro, eu tenho, com base neste índice que foi divulgado agora no mês de maio pela ANS. Tá. Então, em setembro de 2017, o meu plano será reajustado em 13,55%. Não tem uma limite outra de possibilidade. idade aí, Existem faixas etárias. A segunda possibilidade de reajuste é por mudança de faixa etária. Pelas regras atuais, existem 10 faixas etárias do 0 aos 59 anos. Muito bem. Por força do Estatuto do Idoso, é proibido aumentar acima de 60 anos por faixa etária, mas pode repassar o custo da inflação, que é exatamente este reajuste anual que foi definido. Que vem agora. Que vem 13%. Agora. De 13,55%. Tá. Aí o que acontece? Quando eu completar, eu tenho 52 anos. Tá. Existe uma faixa etária aos 50 e outra aos 55. Então, aos 50 anos eu tive um reajuste por faixa etária. Quando eu completar 55 anos, terei um novo reajuste. De uma faixa para outra de 5 em 5 anos até os 59 anos, existem aumentos pelo aniversário do consumidor. Quando você faz aniversário, dependendo da faixa em que você se encontra, dos 20 aos 25 anos, dos 26 aos 30, dos 31 aos e assim 35, você ganha de presente um reajuste de faixa etária. Maravilhoso, baita presente. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta baseada nessa explicação, doutor. Se for aprovada a mudança na Previdência, né, a reforma da Previdência, hoje, por exemplo, uma pessoa com 60 anos, ela estaria já se aposentando, tá certo? Por idade. Agora, se esse limite passar para 65 para o homem, 63 para a mulher, como quer a relatoria, né? Eu pergunto o seguinte: tem alguma implicação no conceito de ser idoso ou não? Ou você continua sendo idoso aos 60 anos, embora possa se aposentar só aos 65? Então, por força do Estatuto do Idoso, idoso é maior de 60 anos. Para alterar este conceito, teria que ter uma emenda a esta lei, que chama Estatuto do Idoso, para aumentar o número de anos para que se considerar idoso. Eu não acredito que isso seja alterado, a não ser que haja aí, enfim, uma outra opinião por parte dos nossos legisladores. Não há nenhuma ligação efetiva, né, entre o aposentado e o idoso. Não, a Previdência é uma outra. O que está sendo alterado, se é que vai ser, não é? Nós entendemos até, da última vez que estivemos aqui, que faltava um pouco de credibilidade para as pessoas que vão votar essas mudanças, não é? Com todo o Congresso aí implicado, uma série de, enfim, denúncias, não é? A gente não sabe, delações, aquela coisa toda. Talvez essas pessoas, esses congressistas, não tenham essa capacidade, essa legitimidade ou até mesmo a credibilidade para votar. Caso de fato votem essa alteração, né, seria apenas na questão previdenciária. Previdenciária, muito bem. Vamos falar um pouquinho já que a gente falou dos Estados Unidos. Para ir aos Estados Unidos você tem que voar, né? A gente vai falar sobre derrubar a liminar, né, da bagagem e tal. Sim, esse negócio. Agora fica por conta de cada companhia, elas decidem. No final do ano passado, né, a ANAC editou aí uma regra nova, né, sobre bagagens, espelhada aí no mercado internacional, né, onde as companhias aéreas têm vendas, né, de passagens aéreas, e determinadas categorias, né, tem a bagagem incluída, e em outras você tem que pagar, enfim, pelo peso que você está carregando. Muita gente viaja, né, apenas com a mala de mão. Né? Sim. Então, quais são as regras que foram alteradas, né? Você pode viajar com a mala de mão sem custo adicional
até 10 quilos, desde que caiba naquele gabarito lá, sim, que eles têm ali. Corresponde exatamente ao tamanho ou à dimensão do bagageiro da aeronave. Agora, além disso, as bagagens até 23 quilos para voos nacionais, né, vai depender de cada companhia aérea estabelecer a sua regra. Algumas companhias decidiram aguardar um pouco mais, estão oferecendo no preço da passagem aérea já a bagagem inclusa, como eram as regras anteriores. Sim, sim. A liminar foi cassada não significa que que não venham outras liminares, né? É um conflito que está sendo decidido no STJ em Brasília sobre a competência. Parece-me que teve 2 ações, uma na Justiça de São Paulo e outra no Ceará. Então estão decidindo qual é, enfim, o juízo competente para este julgamento. Enquanto definem, a liminar foi cassada e, portanto, as companhias podem cobrar pela bagagem que vai ser despachada de até 23 quilos, taxas adicionais. Olho vivo, né? Na hora de você comprar a passagem aérea, muitas vezes as pessoas fazem pesquisas pela internet, acham que estão comprando a passagem mais barata e na verdade, se houver a cobrança da bagagem, né? Exatamente. Nós lamentamos, nós entendemos até que é uma forma de venda casada, né? O Código Civil, por exemplo, quando trata de bagagem, inclui como consequência do transporte, né? Você tem um contrato de transporte que implica em entregar não só o passageiro como a sua bagagem íntegros no local de destino. Então, dissociar a bagagem do passageiro fere não só o Código Civil, como também o Código do Consumidor. Mas, decisão judicial, a gente não discute, cumpre, a gente, né? Cumpre, lamenta e cumpre. Pois né? E já você vai saber também quanto você terá direito de receber se a sua bagagem for extraviada. Porque tem um máximo aí também, não importa o que você esteja levando. Tem um máximo, a gente fala já, tá bom? Querido, vamos lá. A mala sumiu, você tem um direito, depois de um determinado tempo e tal, numa viagem, não sei se difere de internacional ou nacional, aí tem um limite de valor que você receberia. Sim, há mais ou menos um mês, o Supremo Tribunal Federal, aquele mesmo lá dos ministros, né, que decidem os nossos destinos, né, ele julgou um caso de um consumidor do Rio de Janeiro, num voo para o exterior, onde houve extravio de bagagem, e decidiu, com repercussão geral, ou seja, vale para todos os mortais né, deste país, em todas as instâncias, que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica mais para os casos de extravio de bagagens em viagens ao exterior. E sim, as convenções internacionais sobre transporte aéreo. No caso, as convenções de Varsóvia e Montreal, que estipulam um teto para indenizações de malas não declaradas, né? Este teto é de no máximo 1.200 euros, o que iria equivaler hoje a uns 4.400, uns 4.500 reais, né? Então tudo isso englobaria danos morais, englobaria, enfim, despesas que você teve lá para comprar roupa, materiais de higiene pessoal, enfim, ou que você tivesse de valor na mala. Tudo que tiver. Então, qual que é a dica? Isso para malas não declaradas. Né? Então, tem muitos amigos que vão, né, que quando vão para uma viagem, levam equipamentos, né? Por exemplo, equipamento de mergulho. São equipamentos caros. Qualquer prática de esportes, né, tem, enfim, aqueles equipamentos que são específicos, né? Nós temos amigos que gostam de charuto, né? Já pensou quem leva lá uma caixa de charuto? A dica é, sempre que você levar produtos de valor, né, determinados produtos leve na bagagem de mão. Como? Produtos de higiene pessoal, limitados lá a 100 ml, né? Alguns líquidos. Porque líquido é complicado. Produtos, pasta de dente, escova de dente, enfim, algumas peças de roupa de uso mais comum, roupas íntimas, leva na bagagem de mão. Joias, eletrônicos como computadores, máquinas fotográficas, né, iPad, laptop, enfim, tablets, leva na bagagem de mão. Agora, se não dá para levar na bagagem de mão, o que for levado na bagagem a ser despachada, vai no escritório da companhia aérea e declara o conteúdo. Olha, estou levando materiais esportivos, máscara de mergulho, equipamentos, enfim,
estou levando roupas que foram compradas na boutique XYZ, pela nota fiscal, o valor é tanto, né? Então, é uma forma de se precaver, caso você não declare o conteúdo da sua mala. O valor máximo da indenização vai ser em torno de R$ 4.500, né? Agora, quando você declara como é que você está fazendo, vai ser respeitado o valor que você declarou, ali. né? Então, é importante, sempre que você for carregar algo que tenha mais do que este valor de R$ 4.500 ou 1.200 euros, declara no balcão da companhia aérea, tem um livro próprio lá para esse registro, né? Você vai informar o seu conteúdo. É mais ou menos quando faz postagem lá pelo SEDEX, existe um que tem conteúdo declarado, onde você informa valores, né? Para que, caso haja o extravio, você possa ser indenizado de todo o seu prejuízo. Bom, isso tudo é preventivo, porque se você não assim proceder, não tem história. O máximo, e como é que eles determinam o máximo? A gente fala o máximo 1.200 euros, mas de repente pode ser 1.000, pode ser 700. Como é que é determinado isso? Não, caso você não declare nada, o pacote dano material e dano moral vai atingir... vai atingir 1.200. Isso por conta das convenções internacionais. Muito bem. Você quer ser reparado em valores maiores do que isso, você tem declare que o valor. Tem muitos equipamentos científicos, sem dúvida, né? sem dúvida. Enfim, que acabam sendo mais caros. Sem dúvida. Né? Tem que declarar. A dica agora é essa. Muito e bem. lembrando também, a ANAC alterou as normas aqui para o mercado nacional, né? Em caso de extravio de bagagem, em caso de remarcação de voo, caso você tenha qualquer transtorno que te cause prejuízos, né? Diminuiu de 30 dias para 7 dias o prazo para ressarcimento das despesas. Agora uma coisa aí, se você levar na bagagem de mão, quer dizer, aí pressupõe-se que a bagagem de mão é muito mais difícil sumir, porque ela está ali sob o seu poder e tal, mas ela pode sumir também. Alguém pode roubar essa bagagem no pode avião. Pode acontecer, né? Se você dorme, né? Alguma coisa acaba assim. Mas conexão, alguém pega a mala por engano. Aí também não adianta nada reclamar, se você... Porque aí não tem nada declarado. Você acabou não declarando, né? A sua você pode declarar de também quando você leva a bagagem de mão? Pode também declarar. Também. Pode declarar também. Só que aí você vai mostrar, você tem ali, né? Enfim, acaba dando uma burocracia maior, né? Entendi. Mas pode também declarar caso ocorra algo, né? É possível. Ô Anderson, você falou agora de pouco sobre o STF, né? O Supremo Tribunal Federal. O Supremo é um órgão onde todos os recursos do país, se forem levados adiante, acabam caindo ali? Não todos, apenas os recursos que dizem respeito à matéria constitucional. Nós temos 2 tribunais em Brasília, o STJ e o STF. No STJ são recursos referentes à legalidade, você está discutindo uma lei, o Código de Defesa do Consumidor. Então, enquanto você discute lei, você está indo até o STJ, é a última instância. Agora, se além da questão legal existe uma matéria constitucional que se sobrepõe a essa lei, aí vai até o Supremo. Pode ir até o Supremo. Mas independente disso, o Supremo também deve estar abarrotado de coisa para julgar, não? Bastante. Tem várias matérias, né? Enfim, desde discussão paroquial, né? Até questões da mais alta relevância, como prisão de políticos, como aí a gente tem acompanhado, né? Na verdade é assim, nós temos uma tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário, que devem ser independentes e harmônicos entre si, e muitas vezes o poder, quando há uma dúvida acerca de uma lei ou acerca da interpretação constitucional que é dada para essa lei, ou até mesmo um ato do Poder Executivo que se entenda que possa ser lesivo ao interesse público, né, é que você vai ao Poder Judiciário para que ele possa modular o entendimento, a interpretação dessa lei. Aqui em Campinas mesmo tivemos recentemente assuntos envolvendo aqui, por exemplo, assessores comissionados na Câmara Municipal. Teve uma decisão judicial determinando no STJ a exoneração, porque eles não têm concurso público, então um número maior do que o estipulado aí pela lei, não é? E em virtude disso foi-se até o Supremo, mas não se conseguiu reverter a decisão. Sempre que houver matéria constitucional, vai para o Supremo. Bom,
voltar aqui, deixar o Supremo um pouquinho em paz lá, já tem tanta coisa para fazer, e pior que eles não estão fazendo ainda tudo que tem que fazer, né? Anderson, o campeão ainda de reclamação aqui no país é companhia de telefone, é isso? Só as telefones. Comunicações em geral, né? De uma maneira geral. É que hoje eles têm os combos, né? Vende telefonia, banda larga de internet e TV a cabo, né? Quando eles vendem esses combos, você compra e eles não entregam. E aí você fica reclamando que você comprou. Aí você vai, como aconteceu com alguns amigos, que vão até a empresa, imaginando que se você estiver pessoalmente é mais fácil você resolver, e a empresa disse que não poderia resolver nada porque foi da área de vendas e tal. Por que nós temos, eu não sei se você tem uma estatística, o Brasil é um dos campeões de reclamação desse segmento aí, os outros países são assim também? Então, é difícil da gente comparar, não é? Por quê? No Brasil tem um órgão de defesa do consumidor ligado ao poder executivo chamado PROCON. Sim. Nos países do hemisfério norte, nem sempre tem o órgão de defesa do consumidor. Estados Unidos, por exemplo, a defesa do consumidor é feita pela agência reguladora. Não é feito, lá não tem PROCON. Tá. Ou pelo poder judiciário. Seria a nossa Anatel aqui? Exatamente. Mas a Anatel já trabalha para eles, a impressão, não sei. A impressão que dá é essa. Eles dizem na Anatel que eles defendem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Né? Um exemplo que eu costumo citar, né? Em 2001, quando teve o racionamento de energia elétrica aqui no Brasil, também teve racionamento na Califórnia. Só que aqui no Brasil, a agência reguladora baixou uma norma para multar os consumidores que consumissem mais energia do que estabelecido. Né? Nos Estados Unidos, a agência reguladora aplicou uma multa de $30 milhões à empresa de energia que não investiu adequadamente. Então, tivemos recentemente também, na crise hídrica, né? A agência reguladora de água aqui no Brasil aplicou multa, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, consumisse, multa para quem usar. Mas lavar a calçada, por exemplo. Poxa, você está pagando, né? Sim. Claro, tem que ter uma consciência ambiental, né? Mas o fato é que as agências reguladoras no exterior geralmente multam as empresas, não os consumidores, né? Então, realmente, não dá para a gente mesurar, porque caso não haja uma iniciativa de multas por parte da agência reguladora, lá geralmente vai para o Poder Judiciário, né? E as empresas evitam esse tipo de confronto porque toda demanda judicial custa muito caro, os advogados lá, enfim, as indenizações são milionárias, né? Realmente aqui não dá pra gente, não tem base para essa comparação. Outro dia, brincando aqui no smartphone, dando uma fuçadinha aqui e tal, eu descobri um aplicativo que grava a conversa. Só que ele grava, mas é um aplicativo que você paga. Você não paga o aplicativo, você paga os minutos que você utilizar de conversa gravada. Ainda assim, deve ser uma coisa maravilhosa para quem precisa, né? Nem vou citar aqui o nome do aplicativo, nada. Deve ser uma coisa maravilhosa para quem precisa. Eu quero te perguntar duas coisas. Primeiro, é legal sob o ponto de vista da lei? Porque a gente vê tanta gravação. Se isso aí fosse uma coisa firme mesmo, estava quase todo mundo na cadeia. Mas, por exemplo, numa transação com a companhia telefônica, está me vendendo aí alguma coisa, olha, eu vou lhe oferecer alguma coisa, fala, um momentinho, põe um aplicativo lá para gravar, ok. Essa gravação, ela é feita por mim, não por eles. Ela tem valor na hora de uma definição, aí quando a coisa de repente for até para a justiça, e quero saber se isso aí, sob o ponto de vista da lei, é legal fazer. Então, é uma questão controversa, sabe, Alberto? Porque depende do tipo de matéria que você está tratando. Os tribunais já decidiram, né, que não há problema nenhum quando você avisa que está sendo gravado. Pode observar que as empresas, quando você liga para elas... Informamos essa ligação está sendo gravada. Elas têm a obrigação de guardar a gravação por 6 meses da data da conversa, né? Então, realmente, ao avisarem que está sendo gravado, isso pode ser usado como prova. Tá. Né? Agora, existem circunstâncias, por exemplo, uma situação que envolve o direito de uma criança, né? Os pais que conversaram estão em processo de separação e houve uma gravação não informada pela outra parte, né, que havia essa... Mas há casos em que os juízes entenderam que, por conta desse bem maior, não é,
enfim, o bem-estar da criança, que é uma coisa que é, assim, algo, é um bem jurídico protegido até pela nossa Constituição, que essa gravação teria valor, né? Nós temos um embate agora em Brasília, as gravações do Joesley, né? Que foi lá, enfim, que apareceu na presidência da República e teria gravado sem o consentimento da outra parte. Se isso vai ter valor ou não. Essa vai ser uma discussão. Para fins criminais. Mas é uma coisa assim, há certas coisas, né? Você que é um advogado, né? Advogado é uma coisa assim maravilhosa. Eu adoro direito. Poxa, né? Muito obrigado. Não, eu adoro direito. Vocês são diferenciados, realmente são diferenciados. Tem uma capacidade de discernimento, de raciocínio, assim. É que nem aquele milionário que telefona de noite pro advogado e fala: olha, o senhor precisa me ajudar que eu matei a minha esposa. Ah, mas é muito tarde essa hora. Não, mas olha, eu tenho muito dinheiro, eu preciso sair dessa. Calma, estão falando que você matou a sua esposa, mas vamos conversar. Quer dizer, vocês são brilhantes, né? Mas tem certas coisas que estão explícitas, é difícil você fugir da realidade, né? Hoje, por exemplo, você vê que mudou completamente o assunto agora, né? Mas porque isso que é gostoso conversar contigo. Hoje, o Palácio do Planalto, por meio do presidente, está movendo uma ação contra o Joesley, aquela coisa, chama ele de bandido e tal. Agora ele mas quando ele recebeu não era bandido. Então... Né? Você recebe um bandido de madrugada ou de noite, na calada da noite, na garagem do palácio. Então, umas coisas assim, difícil a gente entender, né, Anderson? Há quem diga, por exemplo, quem faz essa área que envolve crime organizado, né, que as gravações, mesmo não informadas, né, que elas teriam validade porque o bem maior seria desbaratar uma quadrilha. Sim. Né? Então, assim, há várias nuances entre duas pessoas físicas, eu e você, né? A princípio não haveria razão nenhuma para tornar uma conversa nossa, particular, tornar pública. Sim. Né? Enfim, a gente conversa vários assuntos, nada impede. Claro, aqui na câmera a gente está público, né? Lógico. Mas lá nos bastidores, algo que a gente tenha conversado, de repente não há razão para isso. Se a gente colocasse no ar o que nós conversamos nos bastidores, isso dá maior envolve audiência da história. Intimidade, né? A Constituição preserva a intimidade da pessoa, né? Enfim, quem quebre a intimidade vai ser obrigado a indenizar os danos causados, né? Então a gente vê aí casos aí de artistas globais que tem o seu smartphone extraviado lá na assistência técnica, aí rolam, acabam distribuindo fotografias aí, em poses, em situações aí comprometedoras, né? Dá margem até para um crime, né? E também a danos morais por conta dessa violação da intimidade. Não é diferente com gravações. Mas há quem diga que quando há um interesse maior, né, uma criança envolvida, quando há o crime organizado, quando há uma questão de interesse público mesmo, né, os destinos de uma nação, que esse tipo de informação pode ser divulgada publicamente, né? Então tem essas nuances aí que a gente tem que se amoldar numa sociedade democrática, né, Alberto? Você sabe qual que é o ruim da entrevista contigo? É que ela acaba. Não, mas é bom que a gente volta sempre. É bom demais, é bom demais. Mas olha, muito importante o que falou o doutor Anderson Janete aqui para você que vai viajar, você que vai para a Espanha também, embora você não precise de visto, é muito complicado. Muita gente volta porque não soube fazer a alfândega lá, a imigração lá, é uma coisa muito séria. Então, não brinque. Tem que ter seriedade, muita seriedade, nada de querer tirar um sarrinho e tal, que você pode comprometer toda a sua viagem. Muito obrigado. Alberto, eu que agradeço imensamente, uma satisfação estar aqui sempre, um forte abraço a todos os espectadores da Rede Família de Televisão. Até a próxima, se Deus quiser. Ser amigo do Dr. Anderson Janete faz parte do meu currículo. Eu, quando mando um currículo, eu coloco: sou amigo lá, Dr. Anderson Janete. Obrigado, obrigado. Gente, saúde, paz, alegria, muita sorte. Vamos embora, doutor. Tudo de bom mesmo, né? Tudo de bom mesmo.